A bebê do milionário chorou ao ver a faxineira. Suas primeiras palavras deixaram todos em choque. A mansão mais imponente de São Paulo amanheceu diferente naquele dia. O sol ainda nem tinha tocado totalmente as janelas de vidro quando um choro inesperado ecoou pelo corredor principal. A bebê do milionário, sempre tranquila, sempre sorridente, sempre silenciosa, agora gritava como se tivesse reconhecido algo que ninguém mais via. E, no meio do susto geral, veio o momento que ninguém esperava. Suas primeiras palavras, claras, desesperadas, apontando diretamente para a nova faxineira que acabará de cruzar a porta com um balde nas mãos. Uma tensão imediata tomou conta da casa. O milionário, acostumado a controlar tudo ao seu redor, ficou imóvel. Todos ficaram. Mas nada seria simples dali em diante. A funcionária, que mal tinha começado o novo trabalho, parecia tão surpresa quanto todos. Ainda assim, havia no ar uma sensação estranha, como se aquele pequeno encontro tivesse despertado algo que estava adormecido. O milionário tentou entender a reação da filha, mas quanto mais observava a funcionária, mais percebia que aquela mulher trazia consigo algo que ele não conseguia explicar. E é justamente a partir desse instante que a trama se desenrola. Segredos do passado começam a emergir, ligações inesperadas se formam, e o milionário vê sua vida cuidadosamente estruturada ser sacudida por acontecimentos que ele jamais imaginou enfrentar. As palavras daquela criança, naquele momento, mudaram tudo. Mudaram rotinas, emoções, prioridades e abriram uma porta para revelações que nem ele estava preparado para encarar. Antes de continuar essa história que já começou virando tudo de cabeça para baixo, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum capítulo dessa trama cheia de emoções, reviravoltas e segredos que estavam escondidos bem diante dos olhos. Agora prepare-se, porque o que parecia apenas um susto da bebê vai revelar uma ligação profunda que ninguém poderia prever. É aqui que tudo começa. A manhã começava com aquele brilho típico de São Paulo, quando o sol surge por trás dos prédios altos e invade as janelas da mansão mais comentada do bairro Nobre. Lá dentro, o silêncio habitual se estendia pelos corredores impecáveis. O milionário já estava acordado havia horas, como sempre fazia, caminhando pela sala ampla enquanto organizava mentalmente os compromissos do dia. Disciplina era sua marca registrada. Nada fugia do controle. Nada fora do planejado. Nada que pudesse bagunçar seu mundo. Ou, pelo menos, até aquela manhã. A bebê estava no tapete macio da sala de estar, brincando com um brinquedo que tocava pequenas melodias. Era uma criança tranquila, de olhar curioso, sempre risonha. O milionário acompanhava cada movimento dela com aquele cuidado silencioso que ele não sabia demonstrar em palavras, mas que se revelava nos gestos. O mundo inteiro podia ser rígido e previsível, mas sua filha era sua exceção. Era o único ponto onde ele deixava o coração falar mais alto que a razão. Então veio o som. Um choro súbito, agudo, inesperado, que cortou o ar como se tivesse rasgado o silêncio da casa em 1000 pedaços. O milionário virou na hora. A bebê estava com o rosto contorcido, braços para cima, soluçando alto, como se tivesse visto algo que a amedrontasse profundamente. O motivo estava na porta. A nova faxineira, contratada na noite anterior pela equipe administrativa da mansão, acabava de entrar com um balde nas mãos. Seu uniforme simples, seu jeito tímido e o olhar cansado contrastavam com a grandiosidade daquele ambiente luxuoso. Ela deu apenas 2 passos e parou quando ouviu o choro da criança. Seus olhos se arregalaram, surpresa. O milionário franziu o senho. Nada fazia sentido. E foi então que aconteceu. A bebê, entre soluços, falou. Uma palavra clara. Uma palavra forte. Uma palavra que ecoou pelo cômodo e deixou todos imobilizados. Ninguém entendeu de imediato por que aquilo tinha acontecido. A faxineira ficou visivelmente nervosa, tentando pedir desculpas sem saber exatamente o que tinha feito. O milionário caminhou até a filha, levantou-a no colo e tentou acalmá-la, sentindo o coração acelerar de um jeito que não acontecia há anos. A criança segurou firme na camisa dele, escondendo o rosto no peito, como se buscasse proteção contra algo que estava apenas começando a ser revelado. A equipe da casa se aproximou silenciosamente. Cada pessoa tentava entender o que provocara a reação da menina. Todos olhavam para a faxineira, mas não havia nada nela que justificasse tanto alvoroço. Era uma mulher simples, de expressão humilde, segurando o balde como se não soubesse se deveria ficar ou correr. O milionário,
curioso e perturbado, observou tudo de perto. A bebê apertava seus dedos com força, e ele notava o quanto a criança estremecia. Ele era um homem frio, lógico, acostumado a resolver problemas com planilhas, reuniões e estratégias. Mas ali não havia lógica. Não havia cálculo. Havia apenas o instinto de proteger o que era seu e entender o motivo daquela reação tão intensa. A funcionária tentou explicar que talvez tivesse derrubado algum cheiro forte de produto de limpeza que incomodou a criança. Mas o milionário sabia que não era isso. A bebê nunca reagira daquela forma a nenhum estímulo. Ela não tinha medo de pessoas. Ela adorava quando alguém novo aparecia. Sempre sorria. Sempre estendia as mãos. Mas agora não. Agora ela chorava como se reconhecesse algo que ninguém mais conseguia ver. Quando a bebê finalmente se acalmou, seu olhar voltou, lento e desconfiado, em direção à faxineira. O milionário percebeu o detalhe. A criança não estava simplesmente assustada. Ela estava tentando entender. Como se a presença daquela mulher despertasse uma memória que ela nem deveria ter. Ele pediu que a faxineira continuasse o trabalho normalmente, mas a tensão no ambiente ficou visível. Cada passo dela fazia um leve rangido no piso brilhante, e o milionário acompanhava tudo à distância, observando a própria filha reagir a cada movimento. A criança não chorava mais, mas seguia a mulher com o olhar, estudando-a, tentando identificar de onde vinha aquela sensação estranha. O milionário passou o resto da manhã carregando uma inquietação que ele não conseguia explicar. Era como se aquele momento tivesse aberto uma porta dentro dele que ele vinha mantendo trancada desde a juventude. Algo relacionado a pertencimento, a raízes, a um passado que ele evitava revisitar. A faxineira, por sua vez, trabalhava com extremo cuidado. A cada objeto que limpava, seu olhar desviava para a bebê como se quisesse se certificar de que não a assustaria de novo. Ela tinha dentro de si uma calma típica de quem aprendeu a sobreviver enfrentando desafios silenciosos. Carregava no rosto marcas de esforço diário, e ainda assim havia suavidade em seu gesto, algo que o milionário notou e não conseguiu ignorar. No almoço, a bebê estava mais tranquila. Porém, ao ouvir de longe o som do pano sendo torcido pela funcionária na lavanderia, seu corpo deu um pequeno sobressalto. O milionário levantou o olhar imediatamente. Aquilo não era coincidência. Algo estava acontecendo, e ele precisava descobrir o que era. Quando a tarde caiu, o cheiro de feijão temperado começou a se espalhar pela cozinha da casa, preparado pelos funcionários como parte da rotina. Era um aroma forte, caseiro, que contrastava com os pratos sofisticados do cotidiano do milionário. Ele percebeu que a bebê reagiu àquele cheiro também. Mas agora, não com medo. Reagiu com curiosidade. O milionário estranhou. A criança parecia reconhecer coisas que ele mesmo havia esquecido que existiam. Por um instante, enquanto observava a filha brincar, ele percebeu o quanto aquele mundo luxuoso podia ser artificial demais. Um silêncio grande demais. Uma distância profunda demais da vida real que ele conheceu antes de se tornar o homem mais rico da região. E agora, por um motivo que ele ainda não compreendia, uma simples faxineira parecia ser o gatilho para tudo aquilo emergir novamente. A bebê adormeceu mais cedo naquela noite. O milionário ficou no quarto por alguns minutos, observando o jeito como ela respirava, pequena e frágil, como se estivesse guardando um segredo que nem ela sabia explicar. E mesmo com toda a racionalidade que sempre guiou sua vida, ele sabia que aquela primeira palavra dita pela bebê naquele dia era apenas o início de algo muito maior. O dia seguinte amanheceu com um clima diferente na mansão. Não era possível identificar exatamente o que havia mudado, mas todos os funcionários sentiam isso. Era como se o ar estivesse mais pesado, ou talvez mais atento, como se as paredes estivessem esperando que algo fosse revelado a qualquer momento. O milionário desceu as escadas antes mesmo do restante da casa despertar. A noite não tinha sido boa. Dormira pouco, pensando demais. As imagens do dia anterior voltavam como flashes insistentes, o choro da bebê, a primeira palavra, o olhar dela fixo na faxineira. Ele tentava racionalizar tudo, mas não conseguia. A criança não tinha idade para reconhecer alguém daquele jeito. Era impossível que uma lembrança existisse daquela forma. E mesmo assim, havia naquela reação uma intensidade que ele não podia ignorar. Na cozinha, o cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ambiente, misturado ao aroma de pão quentinho feito pela governanta. Aquele era um dos poucos momentos do dia em que a casa parecia mais humana, menos grandiosa. O milionário sentou-se,
mas não tocou em nada. Mantinha o olhar perdido na mesa, lembrando-se do semblante assustado da filha. Quando a bebê entrou na cozinha, carregada por uma das cuidadoras, ele viu que ela parecia tranquila. Mas ao escutar o som da porta lateral se abrindo, o olhar dela mudou de imediato. A faxineira entrou segurando um rodo, caminhando com cuidado para não atrapalhar ninguém. A bebê se encolheu levemente no colo da cuidadora, sem chorar, mas deixando claro que ainda sentia algo diferente naquela presença. A cuidadora percebeu e apertou a criança contra o peito, tentando acalmá-la. O milionário observou tudo com atenção. A expressão da faxineira se encheu de culpa e desconforto. Ela sabia que estava no centro de algo que não entendia. Tentou manter o foco no trabalho, limpando o canto da cozinha com movimentos lentos, como se quisesse passar despercebida. O milionário levantou-se. A bebê virou o rosto na mesma direção que ele, como se sentisse segurança naquele simples movimento. Ele caminhou até a faxineira e perguntou se estava tudo bem. Ela confirmou, mas sua voz embargada denunciava que não estava nada bem. Disse que não queria ser motivo de incômodo para a criança. Disse que, se fosse necessário, poderia deixar o trabalho naquele mesmo instante. O milionário respirou fundo. Ele não era um homem movido por impulsos emocionais, mas não gostava de injustiças. E a mulher não tinha feito nada errado. Pediu que ela continuasse, reforçando que a bebê era sensível e que talvez estivesse passando por alguma fase nova. A faxineira agradeceu com leve aceno, mas mesmo assim evitava olhar para a criança, com medo de causar outra reação intensa. A manhã seguiu com a casa retomando seu ritmo normal. Os funcionários passando com bandejas, a equipe do jardim aparando as plantas, o barulho distante da rua entrando pelas grandes janelas. Era possível ouvir o som dos ambulantes, as buzinas dos carros e o vendedor de pamonha que sempre passava às 9 da manhã com o mesmo canto que ecoava pelas ruas da cidade. Elementos culturais tão comuns, mas que faziam parte da vida do milionário antes de tudo mudar, antes de sua vida se tornar cercada por muros altos e silêncio demais. A bebê, agora no chão da sala, explorava brinquedos espalhados sobre o tapete. O milionário a observava de longe, refletindo sobre como era estranho sentir-se tão vulnerável. Ele, que sempre se viu como alguém inabalável, agora se preocupava com detalhes que jamais imaginou. A reação da filha havia mexido com ele mais do que gostaria de admitir. A faxineira entrou na sala para limpar o lustre de cristal. Seus passos eram cuidadosos, quase silenciosos. A bebê anotou imediatamente e cessou qualquer movimento. O milionário percebeu isso e analisou o comportamento da criança. Havia algo ali, uma ligação inexplicável, como se a presença daquela mulher despertasse sensações profundas, adormecidas. A faxineira subiu cuidadosamente em um pequeno banquinho, estendeu o pano e começou a limpar o lustre com movimentos precisos. A luz que entrava pela janela refletia nos cristais, projetando pequenos pontos brilhantes pelas paredes, criando um espetáculo silencioso que chamou a atenção da bebê. A criança olhou fixamente para as luzes piscantes, encantada. O milionário percebeu a mudança. A bebê não estava mais tensa. Pelo contrário, estava fascinada. Os olhos dela brilhavam com cada pequeno reflexo que dançava pelo ambiente. A faxineira, concentrada no serviço, não percebia que estava provocando uma nova reação na criança. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. A bebê soltou um som de encantamento, quase um riso tímido. O milionário ergueu as sobrancelhas, surpreso com a mudança repentina. Quando a faxineira desceu do banquinho, a criança voltou a observá-la com atenção. Não havia medo agora. Havia curiosidade. Como se aquele espetáculo de luz tivesse criado um novo sentimento dentro dela. O milionário percebeu isso e guardou mentalmente. Ele começava a entender que a relação entre a bebê e a funcionária não era unidimensional. Era como se a presença da mulher despertasse emoções diversas, às vezes assustadoras, outras vezes reconfortantes. Ao longo da tarde, o milionário precisou sair para uma reunião importante. Ele deixou instruções para que a bebê ficasse tranquila, mas sua mente continuava no que havia acontecido. Ele tentava focar nos números, nas negociações, na expansão de um novo projeto empresarial, mas algo dentro dele o puxava de volta para a sala de estar da mansão. Aquela palavra dita pela filha havia mexido com seus próprios limites, questionado suas certezas, ativado inseguranças que ele achava que tinha enterrado em algum momento da juventude. No fim da tarde, quando voltou para casa, encontrou a bebê no jardim,
sentada no gramado e observando o cuidador podar uma pequena árvore. O som das folhas sendo cortadas, o cheiro da grama molhada pelo sistema de irrigação e o vento leve que passava entre as árvores davam ao ambiente uma sensação de familiaridade que ele tinha esquecido. A bebê estava calma, serena, absorvendo o ambiente com a naturalidade de quem pertence àquele espaço. Dentro da casa, a faxineira estava terminando seu horário de trabalho. O milionário a encontrou dobrando panos na lavanderia. Ela parecia exausta, talvez mais emocionalmente do que fisicamente. Ele se aproximou, e ela explicou com sinceridade que não estava acostumada com ambientes tão luxuosos. Disse que tinha medo de causar problemas, medo de ser motivo de confusão. O milionário ouviu tudo com atenção. Ele percebeu que aquela mulher carregava um peso invisível, algo que a vida colocou sobre seus ombros ao longo do tempo. E percebeu também que, por algum motivo, sua presença despertava algo na bebê. A noite chegou trazendo uma garoa fina, típica de São Paulo, deixando o chão da área externa brilhando sob as luzes dos postes do jardim. A bebê dormiu cedo novamente, e o milionário ficou sozinho na sala, olhando para o lustre que refletia as luzes externas. Pensou nas próprias dúvidas, na responsabilidade de criar uma criança que parecia mais sensível do que ele imaginava, e na estranha conexão com a faxineira. Ele sentia que havia algo ali, algo que ainda não conseguia tocar, mas que estava muito próximo da superfície. Naquele momento, ele percebeu que tudo que vinha construindo ao longo dos anos poderia mudar. Não por causa de uma crise financeira, não por causa de um negócio mal feito, mas por causa de um olhar que sua filha lançou para uma pessoa simples. Um olhar carregado de emoções que ele não sabia decifrar. O milionário passou a mão pelos cabelos, respirou fundo e aceitou uma verdade que tentava evitar desde o dia anterior. Nada seria simples dali em diante. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ele não sentiu isso como um problema. Sentiu como um chamado. Sentiu que talvez estivesse na hora de abrir portas que manteve fechadas por anos. E essa sensação, silenciosa e profunda, tomou conta dele completamente. O silêncio que tomou conta do salão depois do momento inesperado parecia se estender por todos os cantos da mansão, como se cada parede ainda estivesse tentando compreender o que havia acontecido. A criança, agora calma, permanecia no colo da faxineira, e o milionário observava tudo com uma mistura de surpresa e inquietação que ele raramente permitia transparecer. Ele sempre fora um homem seguro, de decisões rápidas, acostumado a comandos e certezas. Porém, nada no mundo o havia preparado para ver sua filha reagindo assim, especialmente com alguém que até poucos minutos antes era apenas mais uma funcionária entre tantas. A faxineira, por sua vez, não sabia como se portar. As mãos tremiam levemente, mesmo que ela tentasse disfarçar. O peso frágil da criança apoiado em seu braço parecia ao mesmo tempo leve e imensamente significativo. Era como se aquele bebê, com um simples gesto, tivesse atravessado todas as barreiras sociais, emocionais e invisíveis que separavam seus mundos. Ela tentou falar algo, mas a voz não saiu. Apenas manteve a menina acomodada, sentindo o pequeno corpo relaxado, como se ali fosse um lugar seguro. O milionário se aproximou devagar, mas não com desconfiança. Havia curiosidade em seus olhos, uma curiosidade tão profunda que tornava impossível não notar. Ele observava o jeito como a menina acomodava o rosto no ombro da faxineira, o pequeno suspiro satisfeito, como se fosse uma conexão natural e inevitável. Não fazia sentido, e ainda assim fazia. Ele, então, inclinou-se levemente e pediu a criança de volta. A faxineira devolveu com cuidado, e o bebê olhou para ela como se estivesse se despedindo de algo importante. Um lampejo de desconforto atravessou o milionário ao perceber isso. Ele sabia que bebês criavam vínculos, mas tão rápido assim? Não era comum. Algo naquela relação foge do comum desde o primeiro momento. Enquanto caminhava pelo salão com a filha nos braços, sentiu que ela se agitava novamente, como se não gostasse da distância recém-criada. O olhar da filha procurou a faxineira com ansiedade. O milionário notou e parou de andar. Era impossível ignorar. A menina raramente reagia com tanta intensidade a qualquer pessoa que não fosse ele ou a babá oficial. Isso acendia uma dúvida que começou a se formar como uma sombra na mente dele. A babá oficial, que assistia a cena desde o canto da sala, aproximou-se rapidamente. Tentava parecer calma, mas seu incômodo era nítido. Ela era contratada, altamente treinada e muito bem paga para cuidar daquela criança, e nunca, em todo o período em que trabalhará ali, a bebê havia mostrado tamanha empatia ou apego.
Era quase impossível não sentir o impacto de ser substituída naquele momento, mesmo que ela jamais admitisse isso em voz alta. O milionário percebeu a aproximação, mas não fez esforço para tranquilizá-la. Ele estava mais focado no comportamento da menina do que nos sentimentos da funcionária. A babá estendeu os braços, oferecendo-se para pegar a criança, mas a bebê virou o rosto e começou a chorar novamente, como se recusasse o contato. O milionário hesitou. A babá insistiu, mas o choro só aumentou, ficando mais agitado do que antes. O milionário recuou um passo e olhou novamente para a faxineira. Ela continuava imóvel, sem saber se podia se aproximar ou se seria desrespeitoso fazê-lo. Mesmo assim, o bebê a olhava com insistência, com uma expressão de necessidade que era impossível ignorar. Ele respirou fundo e disse para a faxineira segurar a criança mais uma vez. No instante em que os braços dela envolveram de novo, o choro cessou. A quietude era imediata, quase mágica. A menina relaxou, fechando os olhos como se estivesse entrando em paz profunda. O milionário sentiu um arrepio, não de medo, mas de percepção. Algo muito maior estava acontecendo ali. Algo que nem ele conseguia explicar, mesmo sendo um homem movido pela lógica e pela razão. A faxineira tentava não demonstrar emoção, mas havia um brilho nos olhos dela que falava mais do que qualquer palavra. Era como se aquele contato despertasse algo que ela nem sabia existir dentro dela. Após alguns segundos observando a cena, o milionário pediu para conversar com a faxineira em particular. Pediu que a babá chamasse alguém para segurar a criança enquanto eles conversavam. A garota que entrou para segurar o bebê era jovem e experiente, mas assim que a faxineira passou a bebê para ela, começou a resmungar e se contorcer. Depois de algumas tentativas, a bebê voltou a ficar chorosa. O milionário percebeu que o problema não estava apenas na babá anterior, mas que a criança realmente não queria se afastar da faxineira. Decidiu então conduzi-la até uma sala menor, longe da agitação da mansão. O ambiente era mais simples, silencioso e acolhedor, um lugar usado para reuniões rápidas. A faxineira entrou ainda com expressão de preocupação, tentando entender se estava prestes a ser repreendida por algo que nem sabia que tinha feito. O milionário pediu que ela se sentasse. Ela recusou educadamente, permanecendo de pé, com postura humilde, como alguém acostumado a hierarquias e que respeita profundamente cada limite que lhe é imposto. Ele, então, começou a fazer perguntas. Queria saber se ela já tinha tido contato com outras crianças, se entendia de cuidados infantis, se possuía experiência. Ela respondeu tudo com sinceridade. Não, não tinha filhos. Sim, já havia cuidado da irmã mais nova quando era adolescente, mas nada profissional. Era só família. Nunca trabalhou como babá, nunca estudou sobre isso, nunca teve treinamento. O milionário tentava encaixar as respostas com o que acontecerá minutos antes, mas nada fechava. Não havia explicação lógica para o vínculo imediato que a bebê criou com ela. E era justamente nisso que surgia sua inquietação. Ele então perguntou se ela havia percebido algo diferente ao chegar perto da criança pela primeira vez. Ela hesitou antes de responder, porque tinha medo de parecer ridícula ou emocional demais. Porém, após alguns segundos, disse que sentiu algo estranho, como se a criança chamasse sem falar, como se algo a puxasse para perto. Afirmou que nunca havia sentido aquilo na vida e que estava tão surpresa quanto ele. O milionário ouviu com atenção. Cada palavra parecia moldar uma peça de um quebra-cabeça que ele ainda não sabia identificar. Ele era um homem acostumado a resolver problemas com lógica, dinheiro e poder, mas nenhum desses recursos era útil agora. Isso era algo que escapava completamente à sua zona de controle. Quando voltou para o salão e viu a criança nos braços de outra funcionária, ele percebeu que o desconforto da bebê estava piorando. O choro era mais insistente, como se ela estivesse sendo arrancada de algo fundamental. Foi impossível não tomar uma decisão imediata. Ele pediu à faxineira que segurasse a criança novamente. A paz voltou como se fosse um botão desligando todo o caos. O milionário ficou observando. Pela primeira vez em muito tempo, viu sua filha sorrir com espontaneidade. Era um sorriso puro, pequeno e absolutamente sincero, e ele não via algo assim desde que a mãe da criança havia partido. A faxineira, ao olhar aquele sorriso, sentiu uma emoção profunda. Não conseguia explicar, mas algo naquela menina fazia seu coração se abrir como nunca antes. Era uma sensação poderosa, inexplicável e transformadora. O milionário ficou em silêncio por alguns instantes, refletindo.
A cena diante dele dizia mais do que qualquer análise racional. Era impossível negar o óbvio. Ele sabia que algo importante estava se formando ali, algo que ele precisaria entender, aceitar e talvez até proteger. E enquanto a menina adormecia tranquila no ombro da faxineira, o milionário percebeu que aquele era apenas o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. A mansão inteira parecia respirar de maneira diferente depois do que acontecerá. Havia uma tensão silenciosa circulando pelos corredores, misturada com especulação, curiosidade e até um certo receio. As funcionárias trocavam olhares discretos, comentando baixinho sempre que achavam que ninguém estava ouvindo. Todos queriam entender por que a bebê do milionário, conhecida por ser reservada e sensível, havia criado um vínculo tão instantâneo com a faxineira. Não era algo comum, não era algo esperável, não era algo que se explicava facilmente. A faxineira caminhava com passos cuidadosos, segurando a bebê como se fosse um cristal delicado. A cada movimento, a menina se aconchegava mais, como se aquele abraço fosse o lugar exato onde ela sempre quisera estar. A faxineira tentava se manter calma, mas por dentro estava tomada por um turbilhão. Nunca imaginou que seria colocada no centro da atenção daquela forma. Nunca imaginou que um bebê, ainda mais a filha de um milionário, iria buscá-la como se a conhecesse desde sempre. O milionário caminhava ao lado, observando cada detalhe do comportamento da filha. Ele ainda tentava racionalizar a situação. Era um homem acostumado a resolver tudo com precisão, como quem conduz uma empresa gigantesca com firmeza e clareza. Mas agora estava diante de algo que fugia das planilhas, contratos e rotinas corporativas. Era um mistério emocional. E ele, acostumado a dominar o mundo externo, não sabia como lidar com o que tocava seu mundo interno. Ele pediu que a faxineira o acompanhasse até o jardim da mansão, um lugar onde ele geralmente se recolhia quando precisava pensar com clareza. Lá, entre as árvores bem cuidadas e o lago artificial onde carpas nadavam tranquilas, sentia que conseguia enxergar situações complicadas com mais nitidez. A faxineira ficou nervosa ao ouvir o pedido, mas não ousou recusar. Ajustou o bebê no colo e o seguiu. O jardim estava silencioso, iluminado pela luz suave da manhã. O cheiro das flores era delicado, e o ar fresco ajudava a acalmar pensamentos confusos. A faxineira se sentou em um banco a pedido do milionário, que ficou de pé por alguns instantes, observando a cena como se analisasse algo grandioso e delicado ao mesmo tempo. Ele começou falando de maneira calma, porém firme. Disse que nunca tinha visto sua filha criar tamanha conexão com alguém desconhecido. Contou que a bebê sempre fora sensível, sempre reagira com estranheza a ambientes novos e pessoas novas. Até mesmo familiares próximos demoraram a conquistar sua confiança. Mas com a faxineira, tudo foi imediato. Não houve estranhamento, não houve medo, apenas reconhecimento. Como se algo profundo fosse compartilhado entre as duas. A faxineira ouviu tudo com atenção, mas não sabia o que responder. Era claro que o milionário estava confuso, e ela também estava. Não podia inventar explicações, nem minimizar o que acontecerá. Apenas respirou fundo e disse que também estava surpresa, que nunca havia vivido algo parecido. Contou que desde o primeiro instante sentiu um chamado, como se a bebê tivesse um laço invisível com ela, e isso deixava inquieta e emocionada ao mesmo tempo. O milionário então perguntou sobre sua vida. Queria saber mais sobre ela, não por desconfiança, mas por necessidade. Talvez alguma informação pudesse explicar o inexplicável. Ela falou sobre sua infância simples, sobre sua família pequena, sobre os desafios que enfrentava no dia a dia. Explicou que trabalhava ali havia pouco tempo, que estava feliz pela oportunidade e que nunca imaginou que chamaria a atenção de ninguém, muito menos do patrão. Enquanto conversavam, o bebê permanecia adormecido, totalmente entregue ao aconchego do colo da faxineira. Isso tornava tudo ainda mais impressionante. Se a menina fosse inquieta, poderia ser apenas coincidência. Mas ela estava em paz absoluta, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. Após alguns instantes de silêncio, o milionário tomou uma decisão. Pediu que a faxineira continuasse com a criança por mais algum tempo. Queria observar mais, queria entender melhor, queria permitir que o instinto da filha fosse respeitado. E também queria assegurar que a bebê estivesse bem, e aparentemente, ela só ficava bem nos braços daquela mulher. A faxineira hesitou, mas aceitou. Não era apenas um pedido, era quase um apelo. E ela não poderia negar algo que visivelmente fazia bem à criança. As horas passaram lentamente dentro da mansão.
A notícia se espalhou como um sopro por todos os cantos. A babá oficial, ainda incomodada, observava tudo com uma mistura de insegurança e ressentimento, mas não disse nada. Sabia que o milionário era rígido, e qualquer demonstração inadequada de ciúme profissional poderia custar seu emprego. Ainda assim, a imagem da bebê rejeitando seus braços repetia pela mente dela como um filme que ela não conseguia desligar. A faxineira, por outro lado, tentava manter-se discreta. Ela sempre fora dedicada ao trabalho, sempre manteve distância das áreas que não lhe pertenciam. Mas naquele dia, sem entender como, estava no centro do coração da casa. Onde fosse, a bebê a seguia com o olhar ou com o corpo, buscando-a como quem busca uma certeza. O milionário observava tudo com intensidade. Ele que sempre foi focado no trabalho, naquele dia não conseguiu sequer abrir um documento importante. Ficava circulando pela mansão, acompanhando de longe, tentando compreender como havia tanta harmonia entre aquelas duas. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu algo parecido com esperança. Era como se aquilo que faltava na vida da filha estivesse ali, diante dele, e ele não podia ignorar. Quando chegou a hora do almoço, ele pediu que servissem na sala menor, onde a faxineira pudesse ficar com a bebê sem chamar atenção. A funcionária pediu para comer depois, mas ele fez questão. Disse que desejava que ela se alimentasse bem, pois estava cuidando da pessoa mais importante de sua vida naquele momento. A faxineira ficou sem reação, surpresa com a consideração inesperada. Não era tratada de forma desrespeitosa na mansão, mas também nunca tinha sido tratada com tanta gentileza direta do patrão. Enquanto comia, o bebê continuava tranquila em seus braços. A faxineira segurava a colher com uma mão e amparava a menina com a outra, tentando manter tudo equilibrado. O milionário observou em silêncio, impressionado pela naturalidade com que ela fazia aquilo. Como se fosse parte dela, como se fosse algo que ela sempre soube fazer. Ele então ofereceu ajuda, dizendo que poderia segurar a bebê para ela comer com mais calma. Mas quando tentou pegar a criança, ela começou a resmungar, o que fez a faxineira imediatamente devolver o contato para acalmá-la. O milionário deu um leve sorriso, não de ironia, mas de aceitação. Era evidente que naquele momento a vontade da bebê era soberana. Durante toda a tarde, a paz entre as duas permaneceu. O milionário chamou alguns médicos por telefone, descreveu a situação e fez perguntas, não porque acreditasse em algum problema, mas porque precisava de opinião profissional. Todos disseram o mesmo. Algumas crianças criam vínculos instantâneos com determinadas pessoas sem razão científica clara. Era raro, mas não impossível. O que importava era respeitar o bem-estar da criança. Essas respostas não resolveram totalmente sua inquietação, mas trouxeram um tipo de conforto. Ao menos sabia que não havia nada de errado, apenas algo incomum. Quando o fim da tarde chegou, e a luz dourada atravessou os vitrais da mansão, o milionário pediu que a faxineira o acompanhasse novamente ao jardim. A menina dormia profundamente, com o rosto sereno, como se não soubesse que estava no centro de tantas reflexões. O milionário respirou fundo e disse que tinha tomado uma decisão. Ele queria que a faxineira passasse mais tempo com a bebê todos os dias. Queria que ajudasse nos cuidados, que estivesse presente nos momentos mais sensíveis, que acompanhasse a rotina da criança. Não como babá substituta, mas como alguém que a bebê claramente reconhecia como essencial. A faxineira ficou surpresa, sem saber se deveria aceitar. Era uma mudança enorme. Não era apenas sobre trabalho, era sobre responsabilidade emocional. Ela sentiu medo, sentiu dúvida, mas ao olhar o rosto tranquilo da menina dormindo em seu colo, sentiu também algo que jamais sentirá antes. Algo que a puxava para perto daquela criança de um jeito inexplicável. Ela finalmente concordou, com a voz suave e o coração acelerado. E naquele instante, o milionário percebeu que a vida dele estava prestes a mudar de formas que ele ainda nem conseguia imaginar. A notícia da decisão do milionário se espalhou pela mansão com a mesma rapidez com que o vento atravessava janelas abertas no final da tarde. Todos ouviram, todos comentaram, todos criaram teorias próprias sobre o que estava acontecendo. A presença da faxineira ao lado da bebê não era mais um episódio isolado, mas uma nova estrutura dentro daquela casa repleta de regras, protocolos e hierarquias muito bem definidas. Na manhã seguinte, quando o sol ainda riscava o céu com tons alaranjados, a mansão já estava em movimento. A equipe da cozinha preparava o café do milionário, a administração organizava documentos e compromissos, e a babá oficial arrumava a agenda da bebê, embora seu olhar denunciasse um misto de frustração e receio.
Não era apenas uma mudança na rotina, era uma ameaça direta ao seu papel ali dentro. A faxineira chegou mais cedo do que o habitual. Parecia nervosa, os passos eram cautelosos e o ar carregado de expectativa. Ela sabia que sua vida estava mudando rapidamente, mais rápido do que jamais imaginou. Não era apenas a responsabilidade com a bebê, mas a responsabilidade com o próprio milionário, que confiara nela de forma tão repentina e profunda. Ao entrar na mansão, antes mesmo de pegar seu material de trabalho habitual, ouviu o choro suave da bebê vindo do quarto. Era um choro diferente, não desesperado, mas impaciente, como se estivesse esperando algo, ou alguém. A faxineira seguiu o som com cuidado e encontrou a babá tentando acalmar a menina sem sucesso. A bebê revirava o corpo, choramingava, estendia as mãos no ar, como se buscasse o contato que desejava. Quando a faxineira apareceu na porta, o queixo da criança tremeu e o choro virou um soluço de alívio. A babá deu um passo para trás, resignada, olhando a cena com um aperto no coração. A faxineira se aproximou devagar e segurou a bebê com carinho. Em poucos segundos, a criança parou de chorar e repousou a cabeça em seu ombro, como se tivesse encontrado o lugar exato onde queria estar. O milionário entrou no quarto pouco depois. Viu a cena e sentiu uma mistura curiosa de tranquilidade e inquietação. Era impossível não notar a paz que tomava conta da bebê sempre que a faxineira estava por. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Perto. Mas também era impossível ignorar que aquilo mexia mais fundo do que ele admitia. Havia algo ali, algo que ultrapassava lógica e rotina. Ele agradeceu à faxineira e pediu que descessem juntos para o café da manhã. A babá observou de longe, com um olhar que misturava dor, frustração e talvez até um pouco de inveja. Não inveja pela aproximação com o milionário, mas pela perda de controle sobre algo que ela considerava sua responsabilidade maior. Na sala de jantar, a mesa estava posta com frutas frescas, pães artesanais e café recém-passados. O aroma espalhava-se pelo ambiente, dando à manhã uma atmosfera acolhedora. A faxineira sentou-se apenas porque o milionário insistiu. Ela tentava ajudar enquanto equilibrava a bebê no colo, mas o milionário pediu que ficasse confortável. Enquanto comiam, conversaram sobre a agenda do dia. Ele explicou que teria reuniões importantes ao longo da tarde, mas que, pela manhã, ficaria na mansão para observar melhor como a bebê reagia. Queria entender se aquilo era apenas uma fase, ou se de fato representava algo maior. A faxineira ouviu com atenção, mas não sabia o que dizer. Não queria parecer ansiosa, tampouco desrespeitosa. Apenas respondia de forma educada, mantendo o olhar sempre cuidadoso para a criança que segurava. Depois do café, o milionário pediu que o acompanhassem à sala de estar, onde a bebê costumava brincar. O ambiente era amplo, repleto de brinquedos coloridos, tapetes macios e móveis pensados para a segurança da menina. A faxineira sentou-se no tapete com a bebê no colo, enquanto o milionário observava atentamente. Aos poucos, a criança começou a brincar, mas nunca se afastando muito da faxineira. Era como se houvesse um fio invisível conectando as duas. Mesmo ao explorar os brinquedos, a bebê voltava, tocava a mão da funcionária ou se apoiava em seu colo, garantindo que ela continuava ali. Esse comportamento chamou a atenção do milionário. Ele sentou-se próximo e disse que queria compreender o que a bebê estava sentindo. Falou sobre suas preocupações, sobre como tentava ser presente apesar da rotina intensa de trabalho, e como sempre temeu que a filha tivesse dificuldades emocionais por crescer sem a mãe. Era raro vê-lo tão vulnerável, mas ali, diante daquela cena, ele não conseguiu conter. A faxineira ouviu tudo com respeito. Sabia que não era seu lugar aconselhá-lo, mas também não conseguia ignorar a dor que ele carregava. Com cuidado, disse que algumas crianças possuem uma sensibilidade tão profunda que se conectam com pessoas específicas sem explicação racional. Às vezes, é o toque, a energia, a forma de olhar. Disse que talvez a bebê apenas sentisse segurança nela, e que isso não diminuía o amor que tinha pelo pai. As palavras tocaram o milionário de um jeito inesperado. Ele ficou em silêncio, observando as duas, como se tentasse memorizar aquele momento. A mansão, geralmente tão fria e distante, parecia diferente naquele dia. Parecia aquecida por algo que ele não sabia definir. As horas passaram. O milionário precisou se ausentar para uma reunião por videochamada,
mas deixou claro que queria ser informado de qualquer mudança no comportamento da bebê. A faxineira ficou na sala de estar, brincando com a menina, cantando músicas suaves de ninar que aprenderá ainda na infância. A bebê reagia com sorrisos, palminhas e olhares atentos. Enquanto isso, a babá oficial tentava se ocupar organizando o quarto da bebê, mas não conseguia afastar a sensação de que estava perdendo espaço. Passou pelo corredor diversas vezes, parando discretamente para ouvir alguma risada ou observar algum movimento. Mas tudo o que conseguia era reforçar o que já suspeitava. A bebê havia escolhido a faxineira, e isso mexia profundamente com ela. Durante a tarde, enquanto a faxineira carregava a bebê pelo jardim, o milionário terminou sua reunião e se juntou às duas. Assobios dos pássaros se misturavam ao som das árvores balançando com a brisa leve. O aroma das flores, especialmente das orquídeas que o milionário cultivava com carinho, preenchia o ambiente. Ele caminhou ao lado delas, conversando com mais tranquilidade do que pela manhã. Perguntou sobre a infância da faxineira, sobre os valores que recebeu da família, sobre as coisas que mais gostava na vida. Ela respondeu com humildade, sem exageros. Falou sobre simplicidade, sobre solidariedade, sobre a capacidade de enxergar beleza nas pequenas coisas. O milionário ficou impressionado. Não apenas pela forma como ela cuidava da bebê, mas pela forma como falava, como pensava, como via o mundo. Era diferente de tudo o que estava acostumado. Sua vida sempre fora repleta de pessoas importantes, influentes, poderosas, mas raramente encontrava alguém que falasse com tanta sinceridade. Enquanto caminhavam, o bebê soltou uma de suas primeiras risadas mais longas naquele dia. Era um som cristalino, que ecoou pelo jardim como uma música leve. A faxineira sorriu automaticamente, e o milionário sentiu o coração se aquecer de um jeito que não experimentava há muito tempo. Eles se sentaram perto do lago artificial para descansar. O silêncio confortável entre eles foi quebrado apenas quando a bebê tocou o rosto da faxineira com a palma da mão, como se estivesse reconhecendo um vínculo ainda mais profundo. A faxineira quase se emocionou, e o milionário observou a cena com olhos que revelavam uma confusão crescente. Não era apenas a bebê que estava se conectando. Ele também estava. Quando a tarde começou a escurecer, o milionário agradeceu novamente pela dedicação dela. Disse que admirava a forma como lidava com a bebê, e que, embora ainda não entendesse completamente o vínculo que as unia, estava disposto a abraçar aquilo que parecia trazer paz para sua filha. A faxineira apenas sorriu, com humildade e receio. Ela sabia que aquilo estava crescendo, tomando proporções inesperadas. Sabia que o coração da bebê estava se abrindo para ela. Mas o que não sabia, e nem o milionário percebia ainda, era que o próprio coração dele começava a se mover para um lugar novo, silencioso e profundo. O dia seguinte amanheceu com um clima estranho na mansão. Não havia tensão explícita, mas uma corrente silenciosa de inquietação parecia ocupar cada corredor. O milionário havia passado boa parte da noite refletindo sobre as últimas 24 horas, tentando encontrar lógica em tudo o que estava acontecendo. A imagem da bebê nos braços da faxineira, completamente calma e confiante, insistia em voltar à sua mente. Era como se houvesse algo ali que ele precisava entender, mas que ainda lhe escapava. Logo cedo, a faxineira chegou e encontrou a equipe reunida na copa comentando sobre a nova dinâmica da casa. Ela sentiu os olhares, uns curiosos, outros desconfortáveis, alguns claramente hostis. Não era comum que alguém da limpeza ganhasse tanto espaço assim na rotina do milionário, principalmente, na vida da bebê. Ainda assim, ela manteve a postura tradicional dela, cabeça erguida, humildade elegante, passos silenciosos. Quando entrou no quarto da bebê, encontrou a menina inquieta. Estava sentada no berço, batendo as mãos nas grades e balbuciando sons apressados. Assim que viu a faxineira, abriu um sorriso enorme e ergueu os braços, pedindo para ser pega no colo. A babá oficial, que estava ali, tentou esconder a frustração, mas seus olhos denunciavam todo o incômodo. A faxineira pegou a bebê com delicadeza e percebeu que a criança estava quente, mas não febril. Era uma ansiedade profunda, como se estivesse esperando por aquele momento desde que acordara. A babá, irritada, comentou que já tinha tentado de tudo para acalmá-la. A faxineira não respondeu nada. Apenas embalou a criança e começou a cantar uma cantiga simples que aprendia na infância. A melodia se espalhou pelo quarto como um afago. Aos poucos, a bebê relaxou, encostando a cabeça no ombro dela. O milionário entrou alguns segundos depois, observando a cena com um misto de admiração e alívio.
Ele caminhou até elas e mencionou que notou a mesma inquietação pela Babicão durante a manhã. Disse que tinha compromissos mais tarde, mas que antes queria conversar com a faxineira sobre os próximos passos. Não era uma decisão simples, e ele sabia que precisava conduzi-la com cuidado. A faxineira desceu com a bebê para o jardim, onde o milionário a esperava perto das orquídeas. O aroma suave das flores preenchia o ar, misturando-se com o cheiro fresco da grama molhada pela rega da manhã. O canto distante de sabiás acompanhava o ambiente, criando um cenário quase cinematográfico. O milionário explicou que estava reorganizando a agenda da bebê. Disse que queria que a criança passasse parte do dia sob os cuidados da faxineira, mesmo enquanto ela realizava suas tarefas de limpeza. Ele não queria substituições drásticas, mas também não queria negar a conexão evidente entre as duas. Era uma solução intermediária, mas que certamente causaria reação entre os funcionários. A faxineira ouviu atentamente, surpresa. Era um reconhecimento importante, mas também uma responsabilidade enorme. Ela perguntou se isso não prejudicaria o trabalho dela. O milionário sorriu e disse que não se preocupasse, ele remanejaria suas tarefas. A prioridade era a segurança emocional da bebê. O relógio marcava 9 da manhã quando o milionário saiu para uma reunião externa. A faxineira, agora oficialmente incorporada à rotina da bebê, caminhava pela mansão com a pequena nos braços. A criança estava mais tranquila, explorando o ambiente com olhares curiosos, tocando nas paredes, esticando as mãos para as plantas do corredor. Era como se estivesse reconhecendo tudo pela primeira vez, mas sempre certificando-se de que a faxineira estava ali. No entanto, nem tudo era harmonia. A babá oficial seguia a dupla distância, observando cada gesto. Ela tinha décadas de experiência, cursos, especializações, e agora sentia que tudo isso estava sendo questionado por uma mulher simples, sem formação técnica, mas que havia conquistado o coração da bebê com algo que nenhuma certificação podia ensinar. Desceu para a lavanderia resmungando e encontrou outra funcionária, com quem desabafou sobre a situação. Disse que era injusto, que o milionário estava se deixando levar por um impulso e que aquilo não terminaria bem. A outra funcionária, mais velha e sábia, respondeu calmamente que algumas conexões são inexplicáveis, e que a bebê parecia finalmente encontrar um conforto que não tinha desde muito pequena. Isso deixou a babá ainda mais contrariada. No final da manhã, o tempo começou a mudar. Nuvens densas cobriram o céu e uma ventania suave atravessou o jardim. A faxineira levou a bebê até a varanda para sentir o vento. A menina abriu os olhos, encantada, observando as folhas balançarem. Tocava o ar com as mãos, como se conseguisse sentir algo especial naquele movimento. A faxineira sorriu, lembrando-se de quando era criança e fazia o mesmo, acreditando que o vento carregava segredos antigos. Mas enquanto observava o céu escurecer, ouviu passos apressados atrás de si. Era assistente administrativa, trazendo um recado urgente. O milionário ligara do carro pedindo que ela verificasse se a bebê estava bem. Ele havia recebido uma mensagem preocupante da babá oficial, insinuando que a bebê poderia estar sendo levada a locais perigosos da mansão. A faxineira sentiu o rosto esquentar de surpresa. Não esperava por aquilo. Sabia que incomodava, mas não acreditava que chegariam ao ponto de tentar minar sua presença com informações distorcidas. Mesmo assim, respirou fundo e manteve a calma. Pediu que a assistente avisasse o milionário que tudo estava sob controle. A assistente percebeu sua serenidade, num gesto afetuoso, tocou seu braço e pediu para que não se deixasse abalar. Disse que muitos ali estavam torcendo por ela, mesmo que silenciosamente. Tinha algo na forma como cuidava da bebê que tocava a todos. O dia continuou movimentado. A faxineira voltou aos afazeres, sempre com a bebê no slim improvisado que a governanta havia costurado naquela manhã. A bebê adorou. Sentia-se próxima, confortável, protegida. A cada movimento da faxineira, ela sorria, tocava nas mãos dela, observava tudo ao redor. No meio da tarde, quando o milionário retornou, encontrou as duas assim, em perfeita harmonia. A imagem o impactou de um jeito profundo demais para ser ignorado. A tranquilidade no rosto da filha, o carinho cuidadoso da funcionária, o ambiente inteiro parecia mais leve. Ele se aproximou, tocou a cabeça da bebê e agradeceu pela dedicação. A faxineira se encontrou meio sem palavras, mas conseguiu apenas sorrir e dizer que estava ali para ajudar no que fosse necessário. A babá oficial surgiu logo depois, com expressão séria. Pediu para conversar com o milionário em particular. Eles se afastaram para o escritório.
Lá, ela tentou explicar que a faxineira estava ultrapassando limites. Falou sobre técnicas modernas de cuidado infantil, sobre rotinas quebradas, sobre sua preocupação com o bem-estar da bebê. O milionário ouviu tudo com respeito, mas sem ceder. Ele disse que reconhecia a competência dela, mas que não podia ignorar o bem-estar emocional da filha. A faxineira não estava substituindo nada, estava somando algo que ninguém mais conseguirá oferecer. Quando a babá deixou o escritório, estava ferida. Não por raiva, mas por um sentimento profundo de perda. Ainda assim, não desistiria. Já o milionário voltou ao jardim, onde encontrou a faxineira com a bebê dormindo no slim. A imagem mexeu com ele de um jeito difícil de explicar. Não era apenas um funcionário cuidando de sua filha. Era algo mais íntimo, mais delicado. Ele caminhou até elas com passos leves, como se não quisesse quebrar a magia daquele instante. A brisa suave balançava o lenço do slim. O som distante dos carros misturava-se ao canto de pássaros que se escondiam entre as árvores. Era um cenário simples, mas carregado de significado. A faxineira levantou o rosto quando ouviu seus passos. O milionário sorriu e disse que queria que ela soubesse que confiava plenamente nela, que nunca imaginou que veria sua filha tão conectada a alguém dessa maneira. E, no momento raro de vulnerabilidade, confessou que aquilo o emocionava mais do que deveria. Ela ficou sem resposta. Apenas segurou melhor a bebê e sentiu o coração acelerar. Não sabia onde aquilo levaria, nem se deveria permitir que levasse para algum lugar. Mas aquilo estava crescendo. Nos olhares, nos gestos, no ar entre eles. A tarde se transformou em noite. A bebê acordou tranquila, mexendo as mãos para o rosto da faxineira como se estivesse confirmando que ela continuava ali. O milionário observou em silêncio, carregado de pensamentos e sentimentos que ainda não conseguia nomear. Era evidente que um vínculo profundo se consolidava, e não apenas entre a bebê e a faxineira. Algo novo surgia ali, silencioso, intenso, improvável. Algo que mudaria tudo dali em diante. O final da tarde caía sobre a mansão quando o milionário retornou da reunião com investidores. A casa estava silenciosa demais, e essa quietude incomodava como um aviso que o corpo sente antes da mente entender. Ele caminhou até o corredor que levava ao quarto da bebê, esperando encontrá-la brincando com algum dos brinquedos interativos que o berçário possuía. Mas, ao empurrar a porta, percebeu que não havia nenhum som. Nem risos. Nem balbucios. Nada. Apenas o ar quente do fim do dia preenchendo o ambiente. A babá estava sentada ao lado do berço, visivelmente abalada. Ela tentava manter a compostura, mas a inquietação era clara no modo como mexia as mãos. O milionário se aproximou e ela explicou que a criança tinha chorado por quase uma hora inteira enquanto procurava pela faxineira, como se tivesse certeza de que ela deveria estar ali. Nenhuma brincadeira, música ou colo parecia acalmá-la. Foi só quando a babá colocou no berço uma das fraldas de pano que a faxineira costumava dobrar com cuidado que a criança finalmente se aquietou. Agora dormia profundamente, agarrada ao tecido com uma força surpreendente para alguém tão pequena. O milionário ficou parado por alguns segundos, observando o rosto relaxado da filha. A respiração suave, o movimento delicado dos dedos segurando o pano, tudo isso formava uma cena de paz que contrastava com a ansiedade crescente dentro dele. Algo estava errado. Não era normal que uma criança tão pequena demonstrasse uma conexão tão forte com alguém que, até pouco tempo atrás, ele acreditava ser apenas mais uma funcionária da casa. E quanto mais tentava encaixar essa relação em algo racional, mais percebia que não havia respostas fáceis. A babá ainda estava desconcertada. Comentou que, durante o choro, a bebê balbuciou algo que parecia uma tentativa de palavra, algo que soava sempre que ela olhava para a porta. O milionário franziu o senho. A criança estava em fase de evolução rápida, mas aquilo tinha sido diferente. Parecia uma tentativa consciente de chamar alguém. Parecia um apelo. E isso mexeu com ele de forma inesperada. Ele deixou o quarto em silêncio, mas ao caminhar pelo corredor sentiu a tensão dos funcionários espalhada pelo ambiente. Todos evitavam cruzar olhares, como se soubessem de algo que ele ainda não tinha compreendido totalmente. O milionário decidiu ir até a lavanderia, onde a faxineira costumava organizar os itens da casa ao final da tarde. O espaço estava organizado demais, impecável, como se ela não tivesse trabalhado ali naquele dia. Um frasco de amaciante permanecia aberto ao lado da pia, exalando um perfume suave que parecia entregar sua presença recente.
Antes que pudesse refletir mais, uma das funcionárias se aproximou com uma expressão preocupada. Ela contou que, naquela manhã, encontrou a faxineira observando a bebê de longe enquanto limpava o corredor, como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Não era uma observação inconveniente, nem ultrapassava limites. Era um olhar emocional, profundo, carregado de algum sentimento difícil de definir. Isso havia deixado algumas pessoas desconfortáveis, mas ninguém quis comentar por respeito. O milionário caminhou até a cozinha, onde outros funcionários conversavam baixinho. Quando perceberam sua presença, fizeram silêncio imediatamente. Ele sentiu que ocultavam algo, e essa sensação latejava como uma pressão no peito. Mas antes que pudesse pedir esclarecimentos, o telefone vibrou no bolso. Era uma mensagem da administradora interna da empresa familiar, informando que havia conseguido localizar os documentos da antiga funcionária que tinha vestido a criança durante o primeiro mês de vida, quando ele ainda estava atolado em compromissos profissionais. A responsável pela papelada disse que encontraram irregularidades antigas, nada grave, mas suficientes para justificar uma investigação interna. Essa coincidência, surgindo justo enquanto a bebê criava uma ligação inexplicável com a faxineira, aumentou ainda mais o mistério que envolvia tudo aquilo. O milionário sentiu que peças soltas começavam a se mover, ainda que não soubesse em que direção. Ele decidiu ir para a área externa da casa respirar. O sol se punha atrás das árvores, tingindo o jardim com tons dourados. O ar quente da tarde começava a se misturar com a brisa fresca da noite, criando uma sensação de transição, como se algo estivesse prestes a mudar definitivamente. A paisagem era tão familiar, mas de repente parecia cheia de camadas escondidas. Enquanto caminhava pelo gramado, lembrou-se das últimas semanas. A faxineira sempre demonstrava cuidado sincero com a bebê, muito além das obrigações. Costumava cantar melodias populares brasileiras enquanto arrumava o quarto, melodias que ecoavam o aconchego típico das regiões mais simples do interior. Talvez fosse por isso que a criança se acalmava tão rápido quando a ouvia. Havia uma memória emocional ali, um vínculo inexplicável. Uma das músicas mencionava o balanço das redes na varanda, o cheiro de café passado no coador, a brisa da manhã carregada de esperança. A bebê parecia reconhecer esses sons como se viessem de algum lugar familiar. O milionário sentou-se no banco de madeira ao lado do pequeno lago artificial. Tocou a água com a ponta dos dedos, deixando ondas leves se formarem. Sentia-se dividido entre o papel de homem racional que sempre foi e a nova realidade emocional que a chegada da filha havia imposto. Ele vinha se esforçando para ser um pai presente, mas agora enfrentava a sensação desconfortável de que havia algo que não sabia sobre o próprio lar, sobre as pessoas ao seu redor, talvez até sobre a própria filha. Quando voltou para dentro da casa, encontrou a cozinheira arrumando louças na bancada. Ela, diferente dos outros, decidiu falar. Explicou que, mais cedo, a faxineira havia saído às pressas, dizendo que precisava resolver algo urgente e que voltaria no dia seguinte. Mas o olhar dela estava distante, como se estivesse em conflito consigo mesma. A cozinheira acrescentou que nunca a viu daquela maneira antes. O milionário subiu novamente para ver a filha. Ao entrar no quarto, sentiu um cheiro suave de talco misturado ao perfume do pano que ela segurava. O ambiente estava iluminado apenas pela luz azulada do abajur infantil. Ele se aproximou do berço e, mesmo dormindo, a criança apertou ainda mais o tecido entre os dedos. A respiração dela acelerou por um instante, como se sentisse alguma emoção forte mesmo em repouso. O milionário encostou a mão na lateral do berço e deixou o silêncio preenchê-lo. Ele sabia que precisava descobrir o que estava acontecendo. Precisava entender por que a bebê reagia daquela maneira sempre que via a faxineira. Precisava compreender por que ela parecia reconhecer aquele pano específico, aquele cheiro, aquela presença. Mas acima de tudo, precisava enfrentar o conflito que vinha tentando evitar, o medo profundo de descobrir que sua ausência nos primeiros meses da vida da filha havia deixado lacunas que outra pessoa preencheu sem que ele percebesse. A possibilidade de não ter sido a figura mais importante naquele início o atingia como um golpe silencioso. Mas também acendia dentro dele um desejo intenso de se tornar o pai que a bebê realmente precisava. As horas passaram devagar, e a noite tomou conta da casa. A brisa fez as cortinas balançarem suavemente. O milionário ficou ali, sentado na poltrona ao lado do berço, observando a filha dormir. Cada pequeno suspiro dela parecia um convite para entender melhor aquele universo emocional que ainda lhe escapava. E enquanto isso, longe dali,
A faxineira caminhava pelas ruas iluminadas do bairro simples onde morava. O vento frio da noite batia no rosto dela, e seus olhos refletiam a mesma mistura de inquietação e necessidade de coragem que agora também preenchia o milionário. A noite havia sido longa para todos na mansão. O milionário acordou antes do sol nascer, ainda preso à sensação de que algo importante estava prestes a se revelar. A claridade da manhã invadiu o quarto aos poucos, desenhando sombras suaves nas paredes. Ele se levantou devagar e caminhou até o berço. A bebê ainda dormia, abraçada ao pano que pertencia à faxineira. A cena o deixou inquieto novamente. Havia ternura naquele gesto, mas também uma pergunta silenciosa que ele não sabia como responder. Ao sair do quarto, encontrou a administradora doméstica já organizando a rotina da casa. Ela informou que a faxineira ainda não havia chegado, o que era incomum. A funcionária sempre chegava antes de todos, aproveitando o silêncio da manhã para adiantar o trabalho. A ausência repentina acendeu ainda mais a urgência que o milionário sentia desde o dia anterior. Ele pediu que avisassem assim que ela aparecesse e seguiu para a cozinha. O aroma de café fresco encheu o ambiente. A cozinheira lhe ofereceu uma xícara, mas seus olhos demonstravam preocupação. Ela contou que tentou ligar para a faxineira durante a madrugada, mas a ligação caiu direto na caixa de mensagens. O milionário agradeceu a informação e permaneceu alguns segundos em silêncio, sentindo o cheiro forte do café se misturar com a tensão que dominava o ar. Ele decidiu ir pessoalmente à área onde morava a faxineira. A empregada havia mencionado, no dia anterior, que ela tinha saído com pressa, como se estivesse enfrentando um conflito interno. Era hora de descobrir o que estava acontecendo. O milionário avisou que voltaria em breve e saiu da mansão. O céu ainda estava em tons de azul profundo quando ele entrou no carro e dirigiu pelas ruas da cidade. Chegou ao bairro simples onde ela vivia. As casas eram pequenas, algumas com muros baixos e jardins improvisados, decorados com plantas típicas brasileiras, como espada de São Jorge e alamandas amarelas. Crianças brincavam na rua, e vizinhos conversavam apoiados nos portões. O milionário percebeu que aquele ambiente contrastava completamente com a grandiosidade da sua mansão. Mas havia ali uma familiaridade, algo quente e humano, como se cada canto carregasse histórias de superação e afeto. Ao estacionar o carro, atraiu olhares curiosos. Um homem sentado na calçada perguntou se ele precisava de ajuda. O milionário explicou que estava procurando uma funcionária que morava por ali. O homem apontou para uma casa pequena com um muro pintado à mão, provavelmente por alguma criança da família. O milionário agradeceu e caminhou até a porta. Ele bateu algumas vezes, mas ninguém atendeu. A porta estava entreaberta, revelando um interior humilde, porém arrumado com cuidado. Havia panos de prato bordados pendurados na parede e um cheiro suave de sabão de cocô. Ele entrou com cautela, chamando pela funcionária. O silêncio respondeu. No entanto, sobre a mesa da sala havia algo que chamou sua atenção. Um caderno aberto com anotações feitas à mão. Eram frases soltas, como pensamentos confusos. Ele leu algumas linhas e encontrou palavras que mencionavam a bebê, seguidas de reflexões sobre coragem, verdade e medo. Enquanto tentava entender o significado daquelas anotações, ouviu passos se aproximando da casa. Era a vizinha, uma senhora de cabelos presos em um coque. Ela explicou que a faxineira havia saído cedo, muito antes do amanhecer, com uma expressão aflita. Segundo a vizinha, ela tremia enquanto segurava a bolsa e parecia estar lutando contra o próprio coração. A senhora comentou que nunca viu a moça daquele jeito e que algo sério deveria estar acontecendo. Essa informação deixou o milionário ainda mais inquieto. Algo estava se formando, um mistério que parecia querer se revelar, mas ainda faltavam peças fundamentais. Ele agradeceu à vizinha e voltou para o carro, sentindo que precisava ir à empresa. A administradora interna havia mencionado documentos suspeitos, e talvez a resposta estivesse ali. Ao chegar à empresa, encontrou a equipe de recursos humanos reunindo caixas de arquivos antigos. O ambiente estava cheio de papéis, pastas e etiquetas. A responsável pela triagem informou que encontraram vínculos entre a faxineira e uma funcionária que havia trabalhado como cuidadora temporária da bebê nos primeiros meses. A coincidência era grande demais para ser ignorada. O milionário pediu para ver os documentos. Havia relatórios, fichas, datas e registros que indicavam que, durante o período em que ele esteve ausente devido a compromissos profissionais e eventos empresariais no exterior, a bebê havia recebido cuidados extras,
incluindo a presença de uma funcionária que não permaneceu por muito tempo na equipe. Esse período coincidia exatamente com a fase em que a bebê desenvolveu certas preferências de cheiro e som que até então pareciam apenas características infantis. O milionário começou a montar mentalmente as peças. A faxineira conhecia esses detalhes. A bebê reagia a ela de forma inesperada. O pano que ela segurava tinha o cheiro que acalmava a criança. A conexão emocional era profunda demais para ser explicada apenas pelo convívio recente. Tudo isso sugeria que havia um passado compartilhado que ninguém havia percebido completamente. Ao voltar para a mansão, encontrou os funcionários ainda tensos. A babá informou que a bebê havia acordado mais cedo do que o normal e continuava inquieta, procurando sempre pela porta, como se esperasse alguém entrar. O milionário foi até o quarto dela imediatamente. Ao vê-lo, a bebê estendeu os braços, mas continuou virando a cabeça em direção à porta, balbuciando sons que pareciam pedidos. Ele pegou a filha no colo. O calor do corpo dela o envolveu e, pela primeira vez em muito tempo, ele admitiu para si mesmo que aquela pequena vida havia se tornado o centro de tudo. Mas, ao mesmo tempo, o medo de não saber exatamente o que estava acontecendo se tornou quase insuportável. Ao tentar acalmá-la, decidiu levar a bebê para a sala principal, onde a luz natural era mais forte. A claridade do sol atravessava os vitrais e iluminava o ambiente com tons dourados. A criança olhou ao redor, mas ainda parecia inquieta. Foi então que a porta da frente se abriu de repente. Todos os funcionários olharam na mesma direção. A faxineira entrou, ofegante, segurando uma pasta fina nas mãos. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado durante a caminhada. Ela encarou o milionário e a bebê com uma mistura de medo e determinação. Havia algo nela que não existia nos dias anteriores. Uma força que surgia quando a verdade precisava ser dita. O milionário deu alguns passos em direção a ela. A bebê, ao vê-la, se agitou no colo do pai, esticando os braços e balbuciando com insistência. O som saiu da boca da criança com mais clareza do que nunca. A palavra ecoou pelo ambiente e fez o ar parecer vibrar por um instante. A faxineira levou a mão à boca, as lágrimas brotando sem que ela tentasse impedir. Os funcionários se entreolharam, surpresos. O milionário sentiu o coração disparar. Aquela palavra, tão curta e simples, carregava em si a revelação que todos temiam e esperavam ao mesmo tempo. Era o elo que explicava o choro, o desespero, a busca incessante da bebê pela presença da faxineira. Era o que faltava para completar o quebra-cabeça. A faxineira apertou a pasta contra o peito e respirou fundo, como se estivesse prestes a finalmente enfrentar tudo o que vinha evitando. Os olhos dela encontraram os do milionário, que agora sentia a própria respiração pesada e irregular. Ali, diante de todos, a verdade estava prestes a emergir, inevitável, intensa e transformadora. O silêncio que tomou conta da sala parecia pesar no ar, como se cada pessoa presente estivesse segurando a respiração ao mesmo tempo. A faxineira permaneceu parada na porta, respirando rápido, o rosto marcado pela emoção que ela não conseguia mais esconder. O milionário segurou a bebê com mais firmeza, sentindo o pequeno corpo tremer de ansiedade enquanto insistia em esticar os braços em direção à funcionária. A palavra dita pela criança minutos antes ainda ecoava na mente de todos, como um sino que anunciava que nada seria como antes. A pasta que a faxineira segurava agora parecia pesada demais para ser apenas um conjunto de papéis. Ela deu um passo à frente, depois outro, até ficar a poucos metros do milionário. Os olhos dela estavam brilhantes e cheios de um conflito profundo, como se lutasse entre revelar a verdade ou continuar guardando o que a atormentava. O milionário sentiu sua própria tensão aumentar. Ele sempre foi um homem de decisões rápidas, de raciocínio afiado, alguém que comandava empresas e equipes com firmeza. Mas agora tudo o que ele conseguia sentir era uma mistura de medo e urgência, porque naquele momento não era um contrato, uma negociação ou um investimento que estava em jogo. Era algo muito mais sensível, algo que tocava diretamente o futuro da filha e, de alguma forma, o dele também. Ele deu um passo à frente, respeitando o espaço dela, mas demonstrando que estava pronto para ouvi-la. A faxineira finalmente soltou o ar preso no peito e começou a falar, a voz tremendo no início, mas ganhando firmeza a cada palavra. Explicou que a pasta continha documentos que guardava havia muito tempo, papéis que encontrou anos antes, quando trabalhou temporariamente como auxiliar na mesma rede de apoio contratada para cuidar da bebê nos primeiros meses de vida. Disse que nunca havia planejado voltar a se aproximar, mas quando viu o anúncio de vaga na mansão,
sentiu que talvez fosse o momento de esclarecer o que ainda a inquietava. Ela contou que na época em que trabalhava na clínica contratada pelo milionário, houve mudanças na equipe, pressões, falhas internas e uma série de trocas de profissionais que não foram bem registradas. Em meio àquela confusão, ela teve contato direto com a bebê e acabou sendo responsável por mais tarefas do que deveria. Foi nesse período que criou uma conexão profunda com a criança, algo que não conseguiu esquecer. Os funcionários observavam tudo em silêncio, absorvendo cada detalhe. O milionário lembrava-se vagamente das mudanças na equipe naquele período. Ele estava viajando com frequência por motivos profissionais e recebia apenas relatórios curtos sobre a rotina da filha. Na época, nada parecia fora do normal, mas agora percebia que os detalhes que não recebeu poderiam ter feito grande diferença. A faxineira continuou contando que, após deixar o emprego na clínica, sempre sentiu que algo havia sido deixado para trás, algo incompleto. Mas o medo de confrontar aquele passado a impedia de agir. Quando viu a vaga de faxineira na mansão, tomou aquilo como um sinal. Achou que poderia trabalhar ali silenciosamente, apenas para ver se a bebê estava bem, sem causar qualquer impacto. Mas não imaginava que a criança reconheceria, nem que a conexão seria tão forte. O milionário ouviu tudo com atenção, sentindo o coração apertar quando percebeu que, enquanto ele acreditava estar proporcionando o melhor para a filha, havia lacunas que passaram despercebidas. A bebê se contorcia em seus braços, tentando alcançar a faxineira, e essa reação espontânea dizia mais do que qualquer documento poderia provar. A funcionária abriu finalmente a pasta e entregou ao milionário. Ele folheou o conteúdo, encontrando relatórios, listas de escalas, bilhetes internos, até mesmo fotos tiradas pela equipe da clínica durante as atividades de cuidado com a bebê. Em várias delas, a faxineira aparecia segurando a criança, sempre com um sorriso calmo e acolhedor. A conexão era evidente. O milionário respirou fundo. Ele sentiu uma mistura de culpa e alívio. Culpa por não ter estado presente o suficiente naquele período conturbado. Alívio por entender, finalmente, a origem daquela ligação tão intensa entre a filha e a nova funcionária. A faxineira, no entanto, não tinha terminado. Revelou que, na noite anterior, quando saiu da mansão assustada, recebeu uma mensagem de uma ex-colega da clínica avisando que documentos antigos estavam prestes a ser descartados definitivamente. A informação reacendeu nela um medo antigo, porque entre aqueles papéis estavam relatórios que mostravam que a bebê passou por uma troca inadvertida de cuidadoras mais vezes do que o milionário havia autorizado. Ela correu até o local, recuperou o que pôde e passou a madrugada lendo tudo. O que encontrou confirmou suas suspeitas de que a ligação entre ela e a bebê não era apenas emocional, mas também consequência de convívio intenso e direto durante um período crítico do desenvolvimento da menina. A revelação deixou o milionário em um estado de reflexão profunda. Ele percebeu que sua busca constante por proteger a filha havia sido correta, mas não perfeita. E isso tocou de um jeito que poucas coisas haviam tocado na vida. Pela primeira vez, reconheceu abertamente diante dos funcionários e da faxineira que tinha falhado em algo que considerava sagrado. A bebê finalmente começou a chorar novamente, um choro angustiado, insistente, como se estivesse implorando para estar nos braços de quem reconhecia tão profundamente. O milionário hesitou por um segundo, mas então, em um gesto que o surpreendeu, aproximou-se da faxineira e lhe entregou a criança. A bebê se acalmou instantaneamente. O pequeno corpo relaxou no colo dela. O som do choro se transformou em um balbucio suave, depois em um suspiro de conforto. A faxineira fechou os olhos, permitindo que algumas lágrimas caíssem livremente. Aquilo não era apenas uma solução para o mistério. Era um vínculo verdadeiro, construído em um momento da vida da criança que deixa marcas profundas. E agora o milionário via isso com clareza. A atmosfera da mansão mudou naquele instante. Funcionários que antes estavam tensos começaram a relaxar. A administradora doméstica observava a cena com emoção, percebendo que aquela era a peça que faltava no quebra-cabeça. O milionário se aproximou novamente, desta vez com a voz firme, mas gentil. Explicou que tudo precisava ser reorganizado com calma, que decisões importantes teriam que ser tomadas. Mas pediu que, antes de qualquer coisa, a faxineira permanecesse ao lado da bebê naquele dia. A funcionária concordou, ainda surpresa com a mudança repentina de postura do patrão. Ele também pediu que ela contasse tudo o que sabia, sem medo. Ela concordou, mas precisava de algum tempo para organizar os pensamentos e emoções. A tarde avançou lentamente. A mansão parecia respirar de outro jeito.
A bebê dormiu tranquilamente nos braços da faxineira em determinado momento, enquanto o milionário observava de longe, refletindo sobre responsabilidades, escolhas e caminhos que haviam sido construídos sem que ele percebesse. Pela primeira vez, ele se viu vulnerável de um modo diferente. Não como homem de negócios, mas como pai. Entendeu que precisava aceitar certas verdades para seguir em frente e construir algo mais forte e mais justo para sua filha. O dia amanheceu com um brilho diferente, como se o próprio céu tivesse decidido participar do desfecho da história que tantas vidas havia transformado. O ar estava mais leve, como se a tensão acumulada ao longo de tantos acontecimentos finalmente tivesse encontrado um lugar para descansar. A casa parecia respirar em silêncio, consciente de que aquele era um momento que ficaria para sempre marcado na memória de todos que passaram por ali. Desde as primeiras horas da manhã, um movimento suave tomava conta do lugar. As janelas estavam abertas, deixando que a brisa fresca carregasse para dentro o perfume das flores recém-abertas no jardim. Era um dia que prometia recomeços, e todos pareciam sentir isso no fundo da alma. A cada passo dado pelos corredores, era como se cada pessoa estivesse se preparando para encerrar um ciclo para, só então, abrir espaço para um novo capítulo da própria vida. A verdade, porém, é que ninguém sabia exatamente como seria esse encerramento. Cada um carregava suas expectativas, seus medos, suas esperanças silenciosas. O passado havia deixado marcas profundas, mas, ao mesmo tempo, havia criado laços que nenhum deles imaginou que pudessem existir. A jornada tinha sido longa, cheia de conflitos, confrontos, descobertas e reconciliações. Ainda assim, nada seria tão poderoso quanto o aprendizado que todos levavam dali. O milionário caminhava pelo jardim como quem revisa uma vida inteira em apenas alguns passos. Olhava para as flores, para os cantos onde tantas conversas haviam acontecido, para os lugares onde lembranças alegres e outras dolorosas tinham sido criadas. Ele sabia que não era o mesmo homem que iniciou essa caminhada. Sua visão de mundo tinha sido partida e remontada diversas vezes, até se tornar algo muito mais humano do que antes. O menino que catava lixo tinha mudado sua vida de uma forma que ele jamais poderia colocar em palavras. Era como se tivesse encontrado uma parte de si que não sabia que existia. Enquanto caminhava, ouvia ao longe algumas risadas que vinham do interior da casa. O som trazia uma sensação de paz rara, como se anunciasse que, apesar de tudo, aquelas pessoas tinham encontrado um equilíbrio que parecia impossível meses atrás. Era prova viva de que, quando a verdade finalmente vem à tona, ela pode destruir muita coisa, mas também pode construir outras muito mais sólidas. Do outro lado da casa, o garoto estava sentado perto da porta, observando o movimento da manhã com um sorriso tímido. Era difícil acreditar que poucos meses antes ele estava sozinho, lutando para sobreviver entre sacolas de lixo e restos descartados pela cidade. A vida o tinha endurecido, mas também moldado um coração forte, capaz de sentir gratidão nas pequenas coisas. Agora, ao olhar ao redor, ele percebia que não havia apenas encontrado segurança e cuidado, mas também um lugar onde finalmente podia existir sem medo. Tudo naquele instante parecia tão distante da realidade que o acompanhou por anos. Uma parte dele ainda achava difícil acreditar que merecia tudo aquilo, mas aos poucos ia aprendendo a aceitar que sim, ele merecia. A mãe do menino estava na cozinha, preparando o café da manhã enquanto murmurava algo baixinho. Seus olhos brilhavam de emoção cada vez que se lembrava da trajetória que os trouxe até ali. Ela tinha vivido um tormento que nenhuma mãe deveria enfrentar, e mesmo assim nunca deixou de lutar. Agora, sentia que todos aqueles dias de aflição finalmente encontravam o fechamento que tanto desejou. A gratidão que sentia pelo homem que salvou seu filho não cabia em palavras. Era algo que ultrapassava qualquer explicação simples. Ele não tinha apenas mudado suas vidas, tinha devolvido a esperança que ela já acreditava perdida. No centro da casa, as funcionárias se movimentavam com naturalidade, conversando sobre detalhes da festa que aconteceria mais tarde. Era uma celebração simples, mas cheia de significado. Uma despedida simbólica dos dias difíceis, um abraço coletivo ao futuro que se aproximava. Era também uma chance de todos se reunirem sem medo, sem segredos, sem mágoas veladas. Apenas pessoas que, de alguma forma, tinham se tornado uma família, mesmo sem nenhum laço de sangue. Enquanto isso, no escritório, a filha do milionário observava pela janela com uma expressão serena. Depois de todas as turbulências que provocou, depois de todos os erros e arrependimentos que carrega, ela finalmente havia encontrado um ponto de equilíbrio dentro de si.
Era como se uma parte dela tivesse acordado de um sono profundo, percebendo o quanto havia se afastado do que realmente importava. As escolhas erradas estavam ali, mas agora não serviam mais como correntes. Serviam como degraus para que ela pudesse se tornar melhor. E, pela primeira vez, tinha certeza de que conseguiria. Quando todos finalmente se reuniram na sala principal, o silêncio prevaleceu por alguns instantes. Não um silêncio desconfortável, mas aquele silêncio cheio de significado, cheio de sensações que palavras não conseguem traduzir. O milionário olhou para cada rosto presente e sentiu uma emoção quase impossível de conter. A jornada havia sido exaustiva, mas também profundamente transformadora. Ele respirou fundo e, com uma voz firme, disse que aquele era o começo de uma nova fase para todos. Explicou que tinha planos concretos para ajudar o garoto e sua mãe, planos que garantiriam segurança, estudo, oportunidades e, principalmente, dignidade. Disse também que nada disso era caridade. Era reconhecimento. O garoto tinha ensinado mais a ele do que todos seus anos de riqueza juntos. Tinha mostrado o valor das pequenas coisas, da coragem silenciosa, da força que nasce do sofrimento. E isso era algo que ele jamais esqueceria. O menino, emocionado, apenas assentiu. Naquele instante, não importava o passado. Importava apenas o que estava sendo construído ali, diante de todos. Era o momento em que sua vida dava uma volta completa, deixando para trás a dor e abrindo espaço para algo completamente novo. A mãe dele enxugava as lágrimas discretamente, sentindo que finalmente poderia respirar sem medo. As funcionárias compartilhavam o sentimento, felizes por fazerem parte desse fechamento tão necessário. A filha observava tudo com um sorriso leve, consciente de que também tinha um papel importante naquele novo começo. A celebração continuou por horas, e a casa parecia pulsar com vida. Risos, conversas, abraços. Cada som era um lembrete de que o amor e a gratidão são forças capazes de reparar até os corações mais quebrados. E quando o sol finalmente começou a se pôr, tingindo o céu com cores alaranjadas e douradas, todos se reuniram no jardim para um último momento juntos. O menino olhou para o milionário com olhos cheios de esperança. O milionário olhou de volta com um afeto que jamais imaginou sentir. Ali, naquela troca silenciosa, nascia algo que nenhum deles sabia nomear, mas que todos reconheciam, uma família construída não pela origem, mas pelo amor. Assim, com o céu testemunhando o fim de uma história marcada por dor, superação e união, eles deram início ao capítulo mais bonito de todos, o capítulo em que a vida finalmente sorri de volta. E, dessa vez, era para ficar. Fim. Chegou até o fim? Então escreve palmas nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.